Este homem negro salvou um velho de um ataque cardíaco. O que aconteceu com ele a seguir é incrível. Era um dia normal na cidade de Saint-Jean, uma cidadezinha pacata com ruas de paralelepípedos, onde tudo parecia congelado numa rotina tranquila. Os habitantes desta cidade pareciam viver numa bolha intemporal, como se cada momento estivesse suspenso. As casas, muitas vezes brancas, com portadas de madeira e jardins bem cuidados, alinhavam-se ao longo das ruas estreitas, formando um cenário pitoresco que os habitantes apreciavam. As pessoas se cumprimentavam nas esquinas, trocando sorrisos e novidades, e os cafés ao ar livre ficavam lotados de clientes aproveitando os raios do sol da tarde. As risadas das crianças ecoavam no ar, trazendo uma doçura especial ao calor do verão. As pequenas lojas do centro da cidade, com suas placas coloridas e vitrines cuidadas, fervilhavam de transeuntes que paravam para conversar ou escolher produtos frescos no mercado. A cidade parecia congelada no momento de paz, onde nada perturbava a harmonia do cenário. Mas para André, um homem negro de 32 anos, este dia mudaria sua vida para sempre. André morou nesta mesma cidade, embora não tenha nascido lá. Originário de um bairro mais operário da periferia, havia se mudado para Saint-Jean alguns anos antes, na esperança de encontrar uma vida mais tranquila, longe das dificuldades que enfrentou na infância. Ele era motorista de entregas de uma pequena empresa local de bens de consumo, o que lhe permitia viajar diariamente pelos bairros residenciais da cidade. Todas as manhãs, ao amanhecer, ele subia em sua bicicleta, modelo simples, mas resistente, e saía para entregar pacotes pelas ruas de paralelepípedos da cidade. Embora não tivesse grande fortuna, André tinha uma dignidade que não estava à venda. Ele era um trabalhador esforçado, orgulhoso do seu esforço diário e das pequenas vitórias que sua rotina lhe proporcionava. Sua força de caráter e ética de trabalho lhe renderam o respeito daqueles que o conheciam. Ele não era visto como um herói, mas sim como um homem calmo e confiável, alguém que fazia seu trabalho sem chamar atenção. Naquele dia, enquanto dirigia por uma rua ladeada por casas antigas e árvores altas, ele não sabia que aquele dia aparentemente comum viraria sua vida de cabeça para baixo. O calor do sol da tarde aqueceu o ar, e André sentiu-se aliviado, quase despreocupado, na suave rotina da sua viagem. Mas de repente, um grito perfurou o ar, quebrando essa tranquilidade. Ajuda! A voz estava fraca, trêmula, quase abafada pelo esforço. Foi um chamado desesperado, levado pelo vento, e André não hesitou um segundo. Ele virou o olhar e procurou de onde vinha o choro. Alguns metros à sua frente, na calçada, um velho estava caído na calçada. Suas mãos tremiam incontrolavelmente e seu rosto, pálido como um lençol, estava distorcido por uma dor aguda. Seus lábios estavam ligeiramente entreabertos e sua respiração era curta, quase imperceptível. Ele estava sofrendo um ataque cardíaco. André sabia o que tinha que ser feito. Seu coração afundou, mas ele não entrou em pânico. Ele correu em direção ao homem, curvando-se rapidamente para o lado. Sem pensar, colocou as mãos firmemente no peito do velho, tentando sustentar sua respiração. A vida do homem estava em jogo e tudo o que André aprendeu nas aulas de primeiros socorros voltou à tona. Ele havia participado de um treinamento há alguns anos, mas não era teórico, era real. O homem à sua frente precisava de ajuda e só ele poderia lhe oferecer uma chance. Seu coração batia forte enquanto ele aplicava compressões cardíacas, cada movimento ditado pela necessidade de salvar esta vida frágil. Ele pegou o telefone e ligou para ela com calma, apesar do pânico que ameaçava surgir. Emergência, por favor, um homem está tendo um ataque cardíaco, estou na rua des Chenes. Os segundos pareciam se estender por uma eternidade. André podia ouvir as batidas frenéticas de seu próprio coração em seus ouvidos. O tempo parecia ter parado ao seu redor, enquanto ele continuava a pressionar o peito do velho, rezando silenciosamente para que seu gesto fosse suficiente. Suas mãos tremiam, mas ele não parou. O velho, ficando cada vez mais fraco, parecia estar desaparecendo diante de seus olhos, mas continuava a respirar, mesmo que mal. André sentiu que não devia relaxar os seus esforços, não agora. Ele já tinha visto pessoas morrerem antes, mas se recusou a deixar essa passar sem tentar. Os minutos passaram como horas, até que a ambulância finalmente chegou, quebrando o pesado silêncio. A equipe de resgate imediatamente assumiu o controle, levando o velho embora com velocidade e eficiência impressionantes. André permaneceu ali,
com as mãos ainda trêmulas, a respiração curta, o coração batendo descontroladamente, mas uma estranha sensação de calma tomou conta dele. Ele tinha feito tudo o que podia. Ele salvou uma vida e esse simples fato foi suficiente para encher seu peito de orgulho. Mas ele não tinha ideia do que o futuro lhe reservava. Nos dias que se seguiram, a cidade de Saint-Jean viu-se envolvida num turbilhão de conversas. Os moradores falavam deste resgate heróico, deste homem negro que arriscou a vida para salvar um estranho. Os jornais locais dedicaram artigos ao incidente e um vídeo, feito por uma testemunha que passava, circulou nas redes sociais. Neste vídeo, André apareceu como um homem determinado, agindo com rapidez e eficiência. A história estava se tornando viral. Mas o que ninguém sabia era que a recepção do público não seria o que esperavam. Longe de celebrar o seu ato heróico, parte da comunidade começou a fazer perguntas. Alguns comentários nas redes sociais tornaram-se cada vez mais amargos. O que ele estava tentando ganhar salvando este homem? Por que esse cenário? Alguns questionaram suas intenções simplesmente porque ele era negro. Um homem negro, mesmo, escreveu uma voz anônima em uma página de discussão local. Longe de aplaudi-lo, alguns questionaram sua ação, procurando motivações ocultas, ganhos pessoais por trás de sua generosidade. Apesar das mensagens de apoio e agradecimento vindas de muitos cidadãos que viram seu ato pelo que realmente foi, a sombra da dúvida espalhou-se por André. Ele se viu preso entre o reconhecimento de uma pequena parte da comunidade e os julgamentos racistas de outra. Mas o que aconteceu a seguir mudaria tudo. Poucos dias após o resgate, a vida de André tomou um rumo inesperado. O que parecia um simples gesto de ajuda, sem segundas intenções, acabou por ser o início de um caminho muito maior do que ele imaginava. O velho que ele salvou, o Sr. William Hardy, revelou-se um personagem muito mais complexo e influente do que André imaginava. Hardy, embora de aparência frágil, não era outro senão um magnata imobiliário aposentado, um homem cuja influência se estendia muito além da pequena cidade de Saint-Jean. Durante décadas, ele administrou propriedades no centro da cidade e foi dono de um grande complexo empresarial que tornou a região famosa. Optou, no entanto, por levar uma existência discreta, longe dos holofotes, escondendo cuidadosamente a sua identidade por trás das fachadas de pequenas propriedades e antigas ruas de paralelepípedos. Ele nunca buscou reconhecimento ou glória. Para ele, os negócios eram uma questão de pragmatismo e sorte, mas no fundo ele nutria ideais maiores. Ele sabia que o seu poder poderia ser usado para o bem e, através de ações subtis, fundou uma fundação para ajudar os jovens do centro da cidade a entrar no mundo do imobiliário, uma indústria muitas vezes fechada a pessoas com essas origens. No entanto, a sua fundação era quase desconhecida, o seu compromisso permaneceu nas sombras e a ajuda que prestou permaneceu anônima. Quando ligou para André, este ainda estava em estado de choque com as consequências do incidente. Ele nunca havia pensado que um simples gesto de gentileza poderia tê-lo levado a esse tipo de reconhecimento. Ele se lembra da manhã em que seu telefone tocou e da surpresa que sentiu ao ouvir a voz do velho. Eles se encontraram em um café tranquilo, longe do tumulto da mídia e dos olhares curiosos. O lugar era íntimo, quase familiar, com paredes forradas de livros antigos e cheiro de café acabado de fazer. O Sr. Hardy, com sua grande presença e seu olhar penetrante, ocupou seu lugar em frente a André. O seu rosto marcado pelos anos contrastava com a clareza do seu olhar que, apesar da idade e da aparente fragilidade, exalava uma inegável força interior. Queria te agradecer, André. Começou ele com voz calma, mas séria. Você salvou minha vida e não sabe o quanto isso significa para mim. Mas há algo que você precisa entender. O que você fez foi mais do que apenas um ato de bondade. É muito mais do que isso. André ouviu, seus pensamentos misturando-se entre confusão e curiosidade. Ele não estava acostumado a receber elogios como esse e a situação o deixou um pouco desconfortável. O Sr. Hardy continuou, sua voz assumindo um tom mais pessoal, quase íntimo. Muitos não conhecem meu passado, nem o que realmente conquistei. Meu nome é sinônimo de sucesso no setor imobiliário, mas o que poucos sabem é que sempre tive um profundo compromisso com os jovens de origens modestas. Há uma fundação que criei e tem como objetivo oferecer oportunidades em um setor que muitas vezes é um território reservado aos privilegiados. Mas essa fundação está invisível há muitos anos. Quero colocá-la de volta no mapa e, para isso, preciso de alguém excepcional para liderá-la.
Alguém com visão para entender que o imobiliário não deve ser apenas um setor lucrativo, mas uma alavanca para a igualdade. André, atordoado, engoliu com dificuldade. Ele nunca imaginou que um homem como o Sr. Hard o veria dessa forma. Ele, um simples entregador, sem grandes pretensões. Mas a intensidade do olhar do velho não deixava dúvidas. Ele estava falando sério. Quero que você assuma a gestão da minha fundação, André. Observei seu comportamento, sua dignidade, seu trabalho. Você tem uma visão do que poderia ser feito por jovens como você, por aqueles que muitas vezes são esquecidos. Sei que você é capaz de fazer esse trabalho. Este momento marcou um ponto de viragem. André, apesar das dúvidas e dos receios, aceitou esta proposta. A ideia de deixar o seu trabalho diário e assumir uma área tão complexa e exigente parecia irreal. Mas entendeu que essa chance não veio duas vezes e que era muito mais que uma oportunidade profissional. Foi uma oportunidade de transformar não apenas a sua própria vida, mas a vida de muitas outras pessoas. Nos meses seguintes, a fundação passou a ser o seu campo de atuação e André descobriu uma nova identidade. Ele passou de um entregador despretensioso a um líder respeitado no setor imobiliário local. Mas não se tratava apenas de títulos ou riqueza. André se dedicou à sua missão: proporcionar oportunidades reais e significativas aos jovens da cidade, principalmente aos dos bairros populares. Ele os treinou, aconselhou e ofereceu estágios, empregos e até conselhos sobre investimentos imobiliários. Ele tornou-se um símbolo de mudança, um homem capaz de ver além dos estereótipos e das barreiras e de trazer uma transformação real à sociedade. Sua história, a de um entregador que salvou um velho e viu sua vida transformada, inspirou toda a cidade. As pessoas começaram a questionar os seus preconceitos e a compreender que o verdadeiro valor de um indivíduo não reside na sua aparência ou nas suas origens, mas na sua capacidade de agir com integridade, de fazer a diferença. E assim, André, que se tornou um rosto respeitado do imobiliário e do compromisso social, compreendeu que a sua verdadeira riqueza residia naquilo que tinha dado aos outros: oportunidades, esperança e a prova viva de que pequenas ações, mesmo as invisíveis, podem ter um impacto imenso na vida das pessoas.